Olá, gente, boa noite. São aí 21h33. Estamos começando aqui a nossa live, né? Hoje eu estou tanto no Instagram, ao vivo, como no Facebook também. Então, às vezes eu olho para o Facebook, olho para o Instagram. E o nosso tema de hoje, vou até deixar aqui gravado aqui na mensagem do Instagram. A gente vai conversar sobre como lidar com a desobediência, né? Desobediência da criança. Alguém sabe como que deixa fixo um comentário? Não sei. Depois eu vou descobrir. Aqui. Aí. Ótimo. O pessoal está começando a entrar aí. A nossa live vai ter a duração de 1 hora, então a gente vai até 10h30 aí juntos, conversando. Se você tem dúvidas, sugestões, alguma inquietação, você pode enviar também aí nas mensagens, ok? Esse é um assunto que sempre é muito recorrente, né? Me parece que é um medo nosso como pai, mãe, de principalmente educar uma criança e essa educação de alguma forma não dar certo. Ou educar uma criança e ela virar alguém desobediente, ou até mesmo aquele medo da gente perder o controle com a criança, né? A gente está lidando com a criança, a gente ama, a gente quer o melhor e de repente a gente tem retomado pelo medo e fala assim, caramba, será que eu vou dar conta, né? E um desses, será que eu vou dar conta, a gente traduz nessa frase, será que o meu filho vai me obedecer? Ou vai chegar um dia, ou já chegou o dia, em que o que eu falo, o que eu ensino, a forma como eu lido com ele, não surte efeito, né? Então esse é um tema que eu vejo por trás, né? Bastante uma sensação de insegurança, de medo, de anseio e também de cuidado, de vontade de acertar na educação dos filhos, né? Nós, sem dúvida, a gente ama nossos filhos, até porque é uma coisa até inexplicável, né? O amor de pai e mãe para o filho. E muitas vezes a gente tem tanto zelo, tenho falado isso aqui nas lives, que o cuidado com a criança às vezes nos leva a ter uma atitude de medo, né? O medo e o cuidado estão sempre ali alinhados, né? E esse tema, mais uma vez, tem isso, ok? No final dessa live, né, mas no meio para o fim, eu vou trazer 2 ferramentas fantásticas, sensacionais, práticas, para você lidar com essa questão da obediência, desobediência, cooperação da criança, ok? Só que antes da gente chegar nessa parte prática, então acompanha aí que no final eu vou dar essas 2 ferramentas, não sai antes. Mas antes de entrar nessa a questão da ferramenta, né, um conteúdo ferramental, eu queria que a gente pensasse bastante sobre o que significa quando a gente pede que a criança obedeça, né? O que significa essa pergunta, por exemplo, que volta e meia os pais fazem? Como que eu faço para o meu filho me obedecer? O que eu faço para minha filha me obedecer? O que está por trás dessa pergunta? O que a gente quer dizer com isso, né? Então, vamos lá decifrar essa criança. Primeiro, vamos decifrar com quem que a gente está lidando, né? Então, a gente está falando aqui sobre educação de crianças, de filhos, crianças. Quem é essa criança a qual a gente espera obediência? Como é a nossa relação com ela? Né? Qual que é o nosso papel com essa criança? Por exemplo, eu vou te fazer algumas perguntas. Em relação à criança, você se sente dono da criança? Será que é um conceito nosso que pai e mãe é dono, possui, senhor sobre a criança? Né? Nessa questão quase que lembra da relação de escravo, né? E senhor? Né? Então, de dono, de possuir. Então, quando a gente fala de obediência da criança, será que tem ainda lá atrás, lá no nosso coração, uma sensação ou um pensamento ou até uma vontade da gente ser dono da criança? Porque se a gente é dono da criança, a gente exige o quê? Obediência. Porque se eu sou dono, eu falo e o outro
obedece. É sim, senhor, e sim, senhora, pronto, acabou. Ok? Mas será que a gente é? Será que a gente consegue ser dono das crianças de hoje? Pode ser, né, que nossos pais, nossos avós, uma cultura diferente, uma sociedade diferente, realmente mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Só que o que mais a gente percebe hoje é que a relação com a criança tem novos formatos, novas formas. As crianças têm novas formas de estabelecer na sociedade e essa questão de dono tem diminuído, né? Então, a gente vai falar de obediência, mas a gente não está falando aqui sobre ser dono da criança. O que nós somos da criança se a gente não é dono? Nós somos responsáveis. Nós somos, sim, responsáveis pela educação, pela instrução, pelo cuidado, pela direção da criança. Somos responsáveis a passar para ela como que a gente espera que ela se porte na sociedade, dentro de casa, na relação com o outro, com o ser. Isso faz sentido para você? Você consegue se ver aí dono ou responsável, né? Então, se eu sou responsável, como que eu lido com a obediência, então? O que é obediência mesmo, né? Se eu sou dono, eu mando, o outro obedece. Então, a gente parte para um segundo pensamento, ok? Será que com a criança, como que a gente lida com a criança? A gente lida naquela perspectiva de que eu sou o adulto e eu mando na criança e o dever da criança é obedecer, né? Eu mando e você obedece. Fica quieto que eu sou seu pai, fica quieto que eu sou sua mãe, eu mando, você obedece, pronto, acabou. Será que essa posição nossa, né? Essa posição que a gente quer manter, né? Ou que a gente quer criar na nossa casa, eu sou o que mando aqui e pronto, acabou. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você sente, não interessa o que você quer, né? Será que realmente é isso que a gente deseja? Ou a nossa intenção, quando a gente pergunta, o que eu faço para o meu filho me obedecer? A gente está falando sobre influência, sobre direcionamento, sobre conduzir a criança, né? Sobre formar a criança. Então não é só uma questão de que eu mando, é uma questão que nós como pais, a gente ensina, a gente instrui, a gente leva a criança ao aprendizado, né? E às vezes isso não significa que a gente manda e as crianças obedecem, né? A obediência é um grande desafio. Então, nesse sentido, eu não sei se o nosso papel de pai é mais para aquele que dita ou para aquele que ensina. Aquele que manda ou aquele que influencia, aquele que dita ou aquele que ensina. Eu não sei se nós temos condições como pais, como mães, de ter uma posição de controle sobre uma criança. Você consegue controlar a sua criança? Né? Você consegue dizer exatamente, ditar exatamente como a sua criança vai agir? Será que esse é o papel que cabe a nós como pais, como educadores, como mães, né? Então, será que a gente controla ou na relação com a criança e no nosso papel de responsabilidade sobre ela, de autoridade sobre ela, a gente direciona a criança, a gente conduz a criança, né? A gente instrui a criança, né? A gente molda a criança. Nós somos modelos, somos responsáveis e a gente vai moldando, a gente vai construindo, a gente vai tecendo, a gente vai educando, a gente vai instruindo. Mas se realmente uma coisa que a gente não tem sobre a criança, e eu vou repetir isso aqui, a gente não é dono da criança, tanto que nós pais vamos nos tornar dispensáveis da criança, né? Cada dia que passa a gente é menos necessário na vida da criança. A gente não manda na criança, a gente não dita e a gente principalmente não consegue controlar uma criança. Por que que a gente não consegue fazer isso? Porque os tempos mudaram? Porque tá faltando peia, está faltando castigo, está faltando colocar a criança no seu lugar? Não. Sabe por que não? Porque uma criança é uma pessoa. A criança é uma pessoa. Então deixa eu te falar uma coisa. Se eu mudar a palavra criança por pessoa e falar a mesma coisa para você, faria sentido? Faria sentido você ser dono de uma pessoa? Alguém tem a presunção ou a capacidade de ser dono de uma pessoa? Ninguém pode ser dono de outro. Nós podemos ser responsáveis. Donos, jamais.
Você teria a condição de sempre assumir uma posição onde você sempre manda e a outra pessoa sempre obedece? Como que seria essa relação onde alguém sempre manda e o outro sempre obedece? Como seria a relação dessas duas pessoas? A gente tem um nome para isso. A gente fala que essa relação é uma relação abusiva, onde um manda e o outro se subjuga. Então, tira a palavra criança e coloca a palavra pessoa. Tem condição? Tem condição de, na sua relação com uma pessoa, você ser aquela que dita, que estabelece como e tudo deve ser feito? Tem sentido? Ou tem mais sentido falar que na relação entre pessoas, a gente ensina, a gente instrui, a gente educa, né? Tem como a gente definir, tirar a palavra criança e colocar pessoa? A gente falar que a gente controla uma pessoa? Que a gente tem condições de ter uma ferramenta, de ter uma ação, de controlar a pessoa? Não seria melhor a gente pensar que uma pessoa, na relação de pessoa para pessoa, a gente direciona, né? A gente influencia de tal forma que vai mostrando o caminho. Tá me entendendo? Quem está aqui no Instagram, tá fazendo sentido isso para você? Né? Eu acho que um grande desafio para nós pais é a gente olhar para os nossos filhos. Isso parece até absurdo, mas esse é um grande desafio. Olhar para os nossos filhos e ver gente neles. Ver gente. E o que é ver gente? É alguém que tem sentimentos. A criança, desde a sua menor idade, quando era um bebezinho, ela tem uma percepção e os seus sentimentos, as suas emoções estão sendo manifestadas. Então ela tem sentimentos. E para uma pessoa que tem sentimentos, sensações, eu não consigo ser dono, eu não consigo mandar, eu não consigo ditar, eu não consigo controlar. A criança, desde a sua menor idade, ela é uma pessoa. E como pessoa, a gente tem algo dentro da gente que a gente chama de vontade, de desejo, de querer. É o querer. Você tem vontade? Você acorda às vezes um dia e fala assim, caramba, do nada, você nem sabe por quê, né? Você acordou, caramba, que vontade de tomar o sorvete de morango lá da rua 12 com a esquina com a rua 4, com aquela calda de chocolate. E quando você lembra e tem esse desejo, parece que sua boca até espuma, né? Mas a gente tem. E a criança tem isso? Tem. E aí eu vou te falar uma coisa. Como que a gente controla desejo? Como que a gente controla? Então, a aula de hoje, esse encontro de hoje, onde a gente está falando sobre como fazer a nossa criança nos obedecer. Primeiro, a gente teria que mudar essa frase. Vamos falar o seguinte: como fazer uma pessoa nos obedecer? Quando eu falo isso, né? Como fazer uma pessoa te obedecer? Qual o sentimento que te vem? Qual que é a sensação que te dá? Quais as ferramentas você usaria? Quando eu penso nisso, caramba, eu tenho que fazer alguém me obedecer. Eu sinto que eu vou ter que usar manipulação. Quando eu penso, caramba, eu tenho que fazer uma pessoa me obedecer, eu tendo a ser manipulador ou extremamente autoritário, mandão, né? Ou usar a violência, né? Ou usar a culpa ou a vergonha. Me parece que quando eu coloco a pessoa na equação, as ferramentas para fazer alguém me obedecer, elas são as ferramentas menos desejosas, assim, agradáveis, né? Faz sentido isso? Tem alguma razão aí? Você tem essa sensação também? Né? Por exemplo, você pensar assim, caramba, eu vou ter que fazer o meu cônjuge, a minha esposa, me obedecer. O que você usaria para fazer o seu irmão te obedecer? Né? Entende? Então, só que olha só como é engraçado. A gente não tem essa preocupação com nenhum outro ser humano. Mas às vezes com a criança nós temos. Por que com a criança nós temos? Porque a gente ainda está
às vezes perdido no processo de educação, a gente começa a ser dominado pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, e a gente vai querendo ter então formas e ferramentas de controle da criança. De pensar o seguinte: a minha opinião vai ser sempre mais forte que a opinião da minha criança. É desafiador pensar assim ou não? Você já tinha pensado dessa forma? Como que é isso para você? Então, eu acredito que não é sobre isso que nós pais falamos quando a gente fala de obediência. Né? Não é isso que a gente deseja. Quando a gente pergunta assim, caramba, o que eu faço para o meu filho me obedecer? Não é de ferramentas de manipulação. Não é porque a gente quer controlar, ditar, mandar, ser o dono da criança. Não é, porque a gente não é mal. A gente acaba sendo enganado e pensando nisso. Eu acho que quando a gente fala o que eu faço para minha criança me obedecer, se eu fosse traduzir essa frase, eu acho que seria, em outras palavras, a gente estaria perguntando assim: o que eu faço para eu conseguir transmitir para minha criança o que eu acredito? Faz mais sentido? O que eu faço para eu conseguir ensinar para minha criança a ela ser responsável? Faz mais sentido? O que eu faço para eu conseguir instruir, influenciar e moldar a minha criança de tal forma que ela entenda o que são deveres e obrigações e saiba se comportar em ambientes, saiba realizar suas obrigações, saiba o que são os seus deveres e faça inclusive aquilo que ela não quer. Eu acho que quando a gente fala o que eu faço para a criança me obedecer, a gente está falando sobre, caramba, como que eu ensino a minha criança a ser educada, a ser alguém que respeita? Como que eu formo um ser, uma pessoa que tenha como valor o respeito ao outro, o respeito a si, o respeito às coisas, né, à natureza? Como que eu crio um ser que seja educado, né, que se comporte bem? Como que eu faço isso? Né? Então, quando a gente fala de obediência, eu tenho que me convencer de que eu não estou falando de controle da criança. Porque não tem como a gente controlar um ser humano. Aliás, tem como a gente controlar um ser humano. Mas para controlar um ser humano, nós vamos usar ferramentas que não são respeitáveis, que não são dignas e que não promovem a cooperação, né? E não é à toa que às vezes são essas ferramentas que a gente usa com as crianças. Porque às vezes a gente está pensando no que eu faço para controlar a minha criança. Então o que às vezes a gente usa? Manipulação, força, né? Vergonha, culpa. A gente usa essas ferramentas para a criança para tentá-la persuadi-la a fazer o que a gente quer, ok? Então, isso é um grande desafio. É um grande desafio, gente. Por que esse é um grande desafio? Porque é um paradigma. É a forma como eu vejo a criança. Eu tenho que olhar a criança e ver na criança, mesmo que ela seja um bebê, eu preciso ver um ser humano, uma pessoa. E deixa eu te falar uma coisa. Você humilharia uma pessoa deliberadamente? Você agrediria uma pessoa deliberadamente? Você aceitaria isso como praticável? Você culparia, usaria culpa, exposição com uma pessoa deliberadamente e a gente justificaria isso como positivo? Ou quando a gente usa isso com uma pessoa, a gente acha que é formas de desrespeito com a pessoa, né? Então, obediência a todo custo não é obediência. Obediência a todo custo é falta de respeito, é controle, é subjugação,
é abuso, né? E a grande questão, o grande desafio na nossa relação com as crianças é que as crianças são gente. E aí eu sou gente. A minha esposa, o avó, a tia, o tio, o esposo é gente. E vocês têm gente junto, vivendo numa família agora. E gente tem sentimentos diferentes. Gente tem sensações diferentes. Gente tem desejos diferentes. Gente tem vontades diferentes. Gente é um bicho complicado. Lidar com gente é fácil ou é difícil? Me responda aí. É tranquilo? Não. E aí, lidar com a criança também é. E aí, a grande questão é que a gente quer, então, como nós somos responsáveis pela educação da criança, o que a gente realmente quer como os pais? Eu vou tentar resumir o que a gente quer com os pais em 3 palavras. A gente quer que as crianças sejam responsáveis, isso é verdade? Tenham um senso de responsabilidade. A gente quer que as crianças sejam, que elas cooperem, que elas ajudem, que elas sirvam, que elas trabalhem. A gente quer que elas tenham um senso de cooperação bem formado. E a gente quer que elas sejam também crianças, pessoas que respeitem. Respeitem. Né? Respeitem. Então é isso que a gente quer. Só que o que a gente não quer com a criança? A gente não quer que a criança seja passiva. A gente não quer que a criança se transforme em um adulto sem vontade. A gente não quer que a criança se transforme em alguém que não sabe o que quer. A gente não quer que a criança se transforme em alguém que seja controlada pelos outros. A gente não quer que a criança se torne alguém que não tenha valor de si mesmo, nem tenha valor pelos outros. A gente não quer isso. Só que quando a gente pensa em controlar a criança, ditar, falar para ela como é e da forma que é, eu mando, você obedeço, o que a gente está criando indiretamente disso? Indiretamente com isso? Pessoas passivas. A gente está dizendo às vezes para a criança, e a gente fala isso para a criança, só como a gente às vezes é violento com a criança. A gente fala assim, você não tem que querer. Qual pai já falou isso para a criança? Eu já falei. Caracas, como assim? Você não tem o que querer. Porque quem sabe que você quer o que você não quer sou eu. Porque eu sou o adulto. Na verdade, parece que a gente é a criança, né? A gente é a criança que quer se impor, né? Oh, eu sou o adulto. Você não tem que querer. Né? Caracas, isso... Imagina alguém falando isso pra você. Você é gente, ok? Você é adulto, você tem consciência. Imagina alguém, o seu chefe chegando para você hoje falando assim, você não tem que querer nada aqui não. Porque aqui nessa minha empresa, eu mando e você executa. Você faz exatamente como eu estou falando. Como que a gente sentiria como pessoa? Como? Então, é um grande desafio mesmo as relações humanas é o nosso grande desafio. E é um grande desafio, é uma chave que a gente vira quando a gente entende que com a criança, a gente nem tem uma posição de donos da criança. Nós somos seres relacionais com a criança. Os pais se relacionam com a criança. É uma relação de paternidade e filho, né? Pai e filho, mãe e filho. E essa relação tem suas características. Porque um ser é responsável para ensinar, para educar, para conduzir. E como a gente vai fazer isso? Né? Tolindo o outro, não permitindo que o outro seja gente, esse não é o melhor caminho, ok? Essa introdução fez sentido para você? Eu preciso descer o feedback, né? Você se vê às vezes como agindo como se você fosse dono dos seus filhos, das suas crianças. Parece que às vezes essa questão assim, eu mando, você obedece, você não tem que querer, você faz o que eu quiser. Tem às vezes esse ranço dentro, em mim tem. Outra questão, o que você quer na sua casa? Você quer um ambiente onde só um fala e o outro obedece? Se eu pudesse, te desse uma opção para você escolher, o que você quer na sua casa? Um ambiente onde um fala e o outro obedece? Ou você prefere um ambiente onde cada um sabe o seu papel
e nutrem e constroem junto um ambiente de cooperação. Né? Então, será que a gente quer obediência ou a gente quer cooperação? A gente quer alguém que dita e o outro cumpre? Ou a gente quer gerar e ensinar a criança sobre como são as relações, qual é o papel de cada um e quais são as obrigações e quais são as responsabilidades? Obrigação ou cooperação? Me diga aí, qual ambiente você quer para sua casa? Você quer que sua família seja conhecida como quem? Que os seus filhos olhem para você como o quê? Aquele que fala e ele obedece? Ou aquele que ensina a ele o que é cooperação, o que é responsabilidade e o que é respeito? Né? A grande questão também é, o que a gente quer? A gente quer que nossos filhos sejam passivos? Que eles se sintam como se a opinião deles não fosse importante? Sobre o que eles querem, o que eles pensam não seja importante, que nós, como cuidadores deles, não temos paciência e não temos vontade de ouvir o que eles querem, o que eles desejam, o que o ser deles está construindo. Caramba, dentro do ser humano não tem nada mais forte do que o seu sentimento de que eu quero. E como isso é importante para a criança. Né? Ou a gente quer criar em casa um ambiente onde todos podem colocar suas opiniões, só que de uma forma respeitosa. E onde há um espaço para se falar de vontades, de sonhos, de desejos, de quereres, assim como há também um espaço para frustrações, para decepções, para ouvir não, agora não, hoje não pode, não pode ser assim, mas há sempre um espaço para expor. E também um espaço onde se procura uma solução de forma respeitosa. Né? Então, o que a gente quer quando a gente fala o que eu faço para os meus filhos me obedecerem? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar ditadores dentro da nossa casa. Ok? Esse é um grande desafio. E essa mudança começa aonde? Aqui com a gente. Então vamos alguns exemplos práticos, né? Porque para a gente não ficar aqui só na teoria. Por exemplo, como o ser humano funciona, como gente funciona. Às vezes gente funciona e resolve um problema só de você ouvir o que o outro tem a dizer. Né? E às vezes é um grande desafio ouvir a criança, porque a criança ainda está num processo de desenvolver a sua habilidade de comunicação. Né? E muitos estresses e estouros da criança de sentimentos são justamente por ela não conseguir transmitir. Né? Mas às vezes, uma guerra entre o pai e um filho se resolveria só no fato do pai ajoelhar, ficar à altura da criança, olhar nos olhos e perguntar: o que você estava planejando fazer? Entende? É mais ou menos o seguinte: você vira para sua criança e fala assim: você vai tomar banho agora. E a criança, naquele momento, fala assim: não vou, não quero. Qual a nossa tendência como pai? Me respeita, menino. Eu estou te mandando, você vai agora. Chega. Ué, não quer. É assim que a gente faz ou não? Às vezes, nesse momento, a gente abaixar, vai gastar 30 segundos. Fala assim: você pode me dizer por que você não quer ir tomar no banho agora? E às vezes a criança vai falar: é porque eu estou com fome e eu queria comer uma maçã. Às vezes é isso. Às vezes ela fala: você está com fome? Quer comer uma maçã? Isso pode. Você acha que você consegue esperar depois do banho a gente comer e a gente jantar? Ou você não consegue esperar? Não consigo. Ah, então nessa a gente pode ceder? Beleza. A gente perdeu a autoridade por causa disso? A gente foi desqualificado como pai, como mãe? Não. A gente só ouviu a criança e entendeu que naquele momento a gente pode ouvir. Só o que a gente teve que fazer? Lidar com respeito com a criança. Ouvir o que ela está querendo dizer. Ou pode ser que a criança fale: não, porque agora eu quero jogar videogame. Né? E se ela não quiser jamais tomar banho? Eu vou falar disso aí já. Às vezes ela fala assim: não, porque agora eu quero jogar videogame. Você pode simplesmente acolher essa vontade dela. Nossa,
Eu sei que você ama jogar videogame. Só que agora é hora de tomar banho. Você precisa de ajuda ou você quer ir sozinho? Pronto. Né? Então, todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos o mesmo objetivo. Criar crianças responsáveis, criar crianças que sejam bons cidadãos, adultos que cooperem, que tenham o seu valor, que sejam bons nas relações. Mas quais as ferramentas que às vezes a gente quer usar para a criança ser isso? São ferramentas de ditadores. Ferramentas que passam por cima dos sentimentos, de desejos, de vontades e espaço da criança. Isso não é muito lógico. Isso não é respeitoso. Né? Então, olha, a minha esposa até falou aqui, a questão é a abordagem. Exatamente, a abordagem muda tudo. Só que para a gente mudar a abordagem, a gente tem que mudar a nossa consciência. A gente tem que mudar a forma como a gente enxerga a criança. Enquanto a gente se sente dono da criança, nós vamos ser autoritários. Nós vamos ser desrespeitosos. E nós vamos querer fazer com que a criança nos obedeça. Ou faça o que a gente quer. Né? E qual é a melhor opção para a obediência? É a cooperação. Né? Então tem ferramentas que nos ajudem a levar a criança a cooperar. E como que a gente pode ajudar uma pessoa a cooperar? Sabe como a gente... a Débora perguntou sobre bebês que só choram e se jogam. Vamos falar dos bebês já já. Como que a gente leva um ser humano a cooperar? Como que a gente leva um ser humano a cooperar? É mandando. Quando alguém te manda fazer alguma coisa, você sente desejo de cooperar? Ou você sente desejo de recuar? Quando você é rude, grosseiro, você sente desejo de cooperar? Ou você sente desejo de pirraçar? Né? Como que a gente faz para ter sensações, desejo de cooperar? Sabe como? Quando a gente se sente parte do processo. Quanto mais parte a gente sente, quanto mais importante a gente sente, quanto mais envolvido no processo de decisão a gente sente, mais a gente tem desejo de cooperar. Então, por isso, hoje vai a primeira ferramenta que é fantástica para a gente tratar com respeito com a criança e trazer ela para um ambiente de cooperação e não de obrigação. Mesmo quando a gente tem que fazer uma coisa que é obrigatória, entende? Uma coisa tem que ser feita. Por exemplo, é obrigatório ir para o colégio a 1h30. Não tem como não ir, é obrigatório. Né? Você pode arrumar uma guerra com a sua criança para ir, ou você pode usar uma forma de deixá-la participar do processo, para que ela se sinta incluída, e não que tenha alguém mandando na vida dela o tempo inteiro, o que ela come, o que ela veste, quando, aonde. Nossa, caramba! Às vezes, o ambiente da nossa casa se torna insuportável. Insuportável, porque a gente está mandando o tempo inteiro como a criança quer, o que não quer, o que ela faz, o que não faz, pode, não pode, o tempo inteiro. Né? Então, essa ferramenta que promove cooperação é escolhas limitadas, ok? A sua criança não quer ir para a escola. Você pode se conectar com ela e até mesmo falar: eu entendo que você prefere ficar em casa e agora é hora da gente ir para a escola. Você comunicou o que precisa ser feito, ok? Então você pode dar uma escolha para que ela participe do processo. Você quer ir para o carro nas minhas costas ou apostando corrida? Você decide. Você quer ir tomar banho no seu banheiro ou no meu banheiro? Você decide. Então são escolhas limitadas e que no final a gente usa a palavra mágica. Você decide. Por quê? Porque isso não é uma técnica, isso é uma crença nossa. A gente sabe que a vontade, o desejo e o sentimento da criança é importante, porque ela é uma pessoa. E a gente quer transmitir isso para ela. E a gente quer transmitir também porque tem coisas que não tem como não serem feitas. Não tem como não serem feitas. E aí a gente pode dar para a criança a opção de como ela quer fazer. Às vezes, por exemplo, lembra aquele caso do banho? Você pode inclusive perguntar, limitada, escolhas limitadas.
Nós temos que tomar banho e fazer o dever. Qual você quer fazer primeiro? Você decide. Você acha que essa criança vai sentir vontade de te desafiar ou de cooperar? Essa criança vai ter mais possibilidade de te afrontar ou mais possibilidade de pensar, caramba, eu que decido? Ó, caraca, minha opinião é importante aqui. Eu tenho vez, eu tenho voz, eu sou gente. Legal. E a gente não fez barraco. Ok? Então, agora, muita atenção. Você só pode dar opções que sejam respeitosas, praticáveis. Não adianta virar para a criança e falar assim, você quer tomar banho agora ou você quer apanhar de cinto? Você quer ir fazer o dever agora ou você quer ficar uma semana sem videogame? Isso é um castigo. Isso é um castigo camuflado. A gente continua sendo autoritário. Né? A gente realmente quer convidar a criança a fazer parte do processo. Né? Porque a nossa grande questão não é que ela obedeça porque a gente está falando, mas que ela entenda a importância de tomar banho. Ela entenda a obrigatoriedade de tomar banho. A gente não quer obrigar a criança, a gente quer ensinar, a gente quer instruir para que ela entenda a gente quer ensinar para que ela entenda que tem e existe obrigações. E que para as obrigações eu não preciso obrigar. Eu só preciso o quê? Direcionar, influenciar, conduzir a criança para que ela mesma vá tomando consciência de que obrigações precisam ser cumpridas. Mas que ela ainda assim é responsável por esse processo. Ela não está fazendo porque você simplesmente está mandando. Ela está fazendo porque precisa ser feito. Ok? E quando você dá opções, a minha esposa até compartilhou aí, ó, Mariana, exatamente isso que acontece. A criança, você muda o foco da criança, que a criança agora não foca mais apenas na atividade, ela foca agora no que está dentro dela. Você traz o ser da criança para o momento, ok? Mas lembrando, precisa ser escolhas respeitosas. Porque a gente não quer ser um ditador dentro da nossa casa. A gente não quer ser alguém que usa de ferramentas de humilhação para ensinar a criança o respeito. Caracas! Às vezes a gente grita para a criança para que ela respeite o outro. A gente bate na criança para que a criança não bata. A gente humilha a criança para que a criança seja educada. Caracas! Né? Onde a gente foi parar? E isso é tão automático que todos nós fazemos. Eu estou aqui, não estou culpando ninguém. Ninguém. Eu estou levantando as minhas mãos. Sabe por quê? Porque o maior desafio nosso são as relações. E a relação com uma criança é ainda mais desafiador, porque há no nosso peso a responsabilidade, e às vezes a responsabilidade nos enche de culpa e de medo, e que nos torna totalmente descompensados na forma como a gente lida com as crianças, e despreparados. Porque para lidar com a criança, a gente precisa estudar. Para lidar com a criança, a gente precisa de gastar tempo. Para lidar com a criança, a gente tem que desenvolver habilidades que às vezes a gente não tem e nem os nossos pais tiveram com a gente. Nem os nossos pais tiveram. Né? Então, a gente tem que correr atrás. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para nós. Qual é a nossa função mais importante nesse mundo? Qual a nossa função mais importante? O que mais pode destruir a nossa vida? Um filho que não deu certo ou um negócio que não deu certo? Caracas! Uma vez que a gente se torna pai, não há nada mais importante para a gente do que educar bem essa criança. Essa é o que vai dar realização na vida, isso. É o que vai nos fazer realizado, ok? Então é isso, gente. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. A Débora Garcia está perdida com um filho de 1 ano. Ele não respeita, não sei o que fazer, ele só se joga no chão, ele está aí no processo de desenvolvimento. Ok, com bebês, o que acontece?
Débora, a grande desafio nosso como pais é não levar para o lado pessoal, né? O bebê está num processo de desenvolvimento. Então, muito dos picos, das descargas emocionais da criança que fazem com que ela chore, bate, se jogue no chão, tenha as famosas birras, geralmente é ligado a um sentimento que ainda ela não consegue lidar, como frustração, como raiva, ou simplesmente com um desejo de comunicar e a criança não consegue falar, ela não consegue comunicar. Então isso dá nela uma descarga emocional, ok? Tem principalmente essa fase crucial aí de 1 ano e 6 meses, geralmente, até os 3 anos, que é o pico das descargas emocionais, ok? A Mário está até comentando que tem várias fases muito difíceis na educação de criança, principalmente porque o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento da parte do cérebro do córtex frontal que regula o ser humano, ele desenvolve desde o bebê até os 21 ou 25 anos. Então a gente vai ter toda essa fase para ensinar os nossos filhos a lidar com as suas emoções. Esse é o principal desafio. Frustração, raiva, tristeza, esperar, angústia, medo, como lidar com as emoções, eu acho que é um grande desafio. E o bebê ainda não tem essas ferramentas, né? Mas você, mãe, você tem. Então o que eu falo, qual a melhor dica para os pais de bebês? Tenha formas de se manter calma. Encontre formas de você não perder o controle. Porque o seu bebê ainda não consegue controlar frustração, raiva, tristeza e vontade. Mas você, adulto, consegue. Você consegue desenvolver essas ferramentas. Desde que seja meditação, uma rede de apoio para revezar com esse bebê, porque é muito sugado, é muito cansativo. Desde momentos de pausa, autocuidado, momentos de descanso, tudo isso te ajuda. Respiração. Às vezes, num momento de crise da criança, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar quietinho do lado, sempre do lado, sem castigar, sem condenar a criança. E respirar e inspirar. Porque a nossa calma acalma a criança, né? Porque a criança também tem os neurônios, esqueci o nome agora, gente. Neurônios espelho, né? Por exemplo, quando eu bocejo, você tem vontade de bocejar. Isso acontece com tudo. Quando eu me acalmo, você também tem vontade de acalmar. Quando eu fico nervoso, você também fica nervoso, né? Um leva o outro. Então, a gente tem que ajudar essa criança, ensinar essa criança de forma respeitosa a tudo bem chorar, mas não pode bater. Né? Então, o que a gente faz com as mãos? Com as mãos a gente faz carinho. Né? E ensinando as crianças a desenvolver essas habilidades sem cobrar tanto, que ela ainda é um bebê e ela ainda vai aprender, ok? E uma boa dica, essa fase passa, mas aproveite para estudar. Aproveite para estudar. Hoje não daria para eu tratar esse assunto, porque esse é um assunto rápido, longo, mas se eu não me engano, tem no canal no YouTube, tem uma live só sobre birras. E como a gente faz para se acalmar. Assiste lá no meu canal no YouTube, a descrição está aqui no Instagram, ok? A Priscila, acho que deve ser Pri, perguntou, e quando as crianças não é minha, sou tia, essas técnicas também podem funcionar? Funcionam demais. Tanto que essas técnicas são usadas inclusive em escolas. Né? A disciplina positiva usada em sala de aula, com a professora. Isso usa o tempo inteiro. Por que isso funciona? Porque são formas de a gente respeitar a criança e se conectar com a criança. Então, quando eu me conecto com a criança, eu tendo a conseguir a atenção dela. Não funciona sempre, gente. Não funciona sempre. Nada funciona para sempre. Mas são formas. E como a gente muda a nossa mentalidade, a forma como a gente vai vendo a criança, a gente vai mudando aos poucos a nossa abordagem. Funciona sim. Funciona demais, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu dar a última dica, a dica final para a gente lidar com essa criança, ok? Joaquim faz difícil. 5, 6 anos é difícil também, gente. Mas é muito boa. Colocar em prático. Tem mais alguma pergunta aqui que eu passei? Haja paciência para não estourar. Isso aí mesmo, Gabriela. Haja paciência para não estourar.
Tá, a Flávia comentou aqui no meu curso, ela está fazendo o curso. Você quer novas ferramentas, aprofundar nessa visão da criança, eu vou lançar agora no final de novembro, o treinamento Pais do Século XXI. São 30 dias intensos, que todo dia, e úteis, você recebe um conteúdo para estudar, um conteúdo mesmo, aula, para você estudar. Você dedica mais ou menos 30 minutos por dia durante um mês, dias úteis, e é realmente fantástico, porque é fantástico para mim, não estou vendendo peixe para mim mesmo. No final desse mês eu vou abrir as inscrições, ok? Vamos ver aqui, será que pode deixar um dia sem banho? Às vezes a gente deixa, viu, gente? Eu acho que as perguntas todas foram, né? Tô voltando aqui. Dos bebês, a gente pode ter uma aula depois só sobre os bebês. Tá, a Mari perguntou, a grande pergunta que sempre escuto é, e como faz para eles nos respeitarem? Exatamente. Olha, respeito é uma habilidade que se aprende. Não tem como eu pegar respeito, entender o respeito em uma aula. Então, respeito a gente vai ensinar a criança durante toda a infância, ok? Principalmente de duas formas. Respeitando a criança. Essa é a melhor forma como a gente ensina respeito, respeitando a criança. Então, como que eu lido com a criança? Quando eu erro, eu peço desculpa, eu reconheço meus erros, então isso eu ensino respeito. Outra forma de ensinar respeito à criança, me respeitando como pai. Olha como é interessante. Tem duas formas de ensinar respeito. Eu respeitando a criança e eu me respeitando. Então tem momentos que a gente simplesmente vira para a criança. A forma como a gente está lidando não está sendo respeitosa. Eu vou me ausentar, eu vou para o banheiro, eu vou me trancar no banheiro. E quando a gente estiver calmo, a gente conversa de forma respeitosa. Né? Então, a criança te desrespeitou, você indica. Essa forma que você está falando comigo não é respeitosa. Você consegue falar de outra forma? Então, todo o tempo. Então, essas são duas formas de ensinar respeito. Respeitando a criança e se respeitando. E gastando tempo, repetindo de novo, gastando tempo, a criança vai testar, a criança vai ter um pico de raiva e vai te desrespeitar, a criança vai ter uma frustração e vai te desrespeitar, porque ela ainda está aprendendo também a lidar com suas emoções, né? Lembra que a emoção é um grande desafio? Então, é isso. Aí a Flávia falou aí, curso top, obrigado, Flávia. Birra para fazer a tarefa da escola. Olha, um ótimo tema. Esse é um tema gigante, porque tem várias causas, e a gente pode fazer uma live. Eu vou fazer uma live aí, quem sabe na próxima semana, sobre esse tema. Tarefa da escola. A Débora falou, ele fica nervoso, grita e morde, não sei porquê, ele fica só comigo e nunca viu nada disso. Isso é instintivo, Débora. A criança ainda não consegue se comunicar, mas ela consegue se movimentar. Ela tem vontade de falar, mas não consegue, então ela movimenta a boca para a mordida. Quando a gente está com raiva, não dá vontade de... A criança sente isso, porque a criança é gente, ok? Então isso não foi você que ensinou, não foi você que passou, você não tem culpa nenhuma disso, nem ninguém tem culpa nenhuma disso, isso é instintivo, ok? O que a gente pode fazer com essa criança? Ensinando para ela como extravasar a raiva. Para algumas crianças, ajuda a ter uma almofada da raiva. Por exemplo, a criança está com raiva, vem aqui, bate nessa almofada, ó, você ensina isso no momento que ela não esteja com raiva, num dia normal. Sabe quando você fica bravo, ficar com raiva, vem aqui, bate nessa almofada da raiva. Pode ser uma opção. A opção é, se a criança está mordendo muito, você pode dar um objeto que ela possa morder para ela não te morder. Ela está com raiva, você dá esse objeto. Descarrega a raiva aqui. Você vai ensinando a criança a lidar com a raiva, ok? Nosso papel de pai não é punir e não é envergonhar a criança, é instruir. E as crianças precisam aprender a lidar com as emoções. Estamos chegando no final e eu vou dar então aqui a última dica, que eu falei que eu ia dar duas... Eita, eu acho que travou aqui meu Instagram. O Instagram está funcionando, gente? Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui. Tá, ufa. Olha, a live do dever de casa eu não perco. Então vai ser, eu acho que, acredita aí, na próxima semana a gente vai fazer uma live dessa aí. Eu confirmo aí nas redes sociais. Estamos chegando ao fim, e aí eu queria dar então a última dica
aqui para gente sair do ambiente em que eu sou autoritário, eu mando e o outro obedece. E é uma dica que demanda muito trabalho da gente, mas dá muito resultado. A Deus Romeiro falou que às vezes, mesmo sabendo que colocar de castigo, eu acabo colocando para não dar um tapa. Ok, tem várias outras formas de lidar com a criança que não seja ou tapa ou colocar o castigo, embora tenha vezes que a gente acha que a única solução seja o castigo, ok? Agora, todo esse tratamento, gente, que eu estou falando aqui de respeito, não é um tratamento de permissividade. Não estou falando aqui de dar tudo para a criança, atender tudo que a criança quer e realizar todas as vontades da criança. Não é isso. Isso não é respeito. Fazer tudo pela criança é também uma forma de desrespeito, ok? O que a gente trabalha é firmeza e gentileza ao mesmo tempo, para a gente nem ser autoritário e nem ser permissivo, sempre equilibrado, ok? Então é isso. A primeira dica para a gente não ser um ditador e requerer obediência e passividade da criança é colocar a criança no processo. Como a gente faz isso? Usando escolhas limitadas. Você quer ir pulando de um pé só ou você quer ir cantando sua música preferida? Você decide. Né? Você empoderar a criança do processo. A segunda que eu queria sugerir são reuniões de família. Reuniões semanais de família. Isso a partir de criança que consegue se comunicar, provavelmente já elaborar a partir dos 3 anos, ok? Para as outras idades, gente, são inúmeras ferramentas, ok? Hoje a gente vai falar só de 2. Se você se interessar pelo curso, que eu vou abrir a inscrição no final do mês, a gente fala já de outras inúmeras ferramentas, ok? Mas hoje a gente vai falar só dessas 2. Como funciona a reunião de família? A reunião de família é um momento em que a família toda senta e pergunta assim, quais são os nossos problemas e como nós vamos resolver. E ouve a opinião de todos. Por exemplo, tem o problema do banho. Então a gente pergunta, o que você acha que a gente poderia fazer? Quais são as opiniões para a gente resolver o problema do banho? Então é uma reunião que todo mundo senta e procura e tem uma mentalidade. Vamos solucionar os nossos problemas. E isso tem que fazer toda semana. Eu já estou em falta de 2 semanas e estou sentindo já falta. E o que acontece? Quando acontece um problema durante a semana, você pode até perguntar para a criança, você gostaria de colocar na pauta da nossa reunião? E então, domingo, vai sentar a família toda, com crianças a partir dos 3 anos, beleza? Colocar todos os problemas que teve na mesa e falar assim, como que a gente resolve isso? E, gente, quando fazemos essas perguntas às crianças, as respostas delas nos surpreendem. São respostas extraordinárias, porque criança é gente. E criança tem percepção, porque ela é gente. Criança tem inteligência, porque ela é gente. Criança tem vontades. Crianças são extraordinárias solucionadoras de problemas. Ok? Por exemplo, na questão da raiva, eu tive uma experiência com o Joaquim que foi sensacional. Eu perguntei, Joaquim, quando você tem uma explosão de raiva, o que te ajudaria? Como que a gente pode resolver esse problema? Sabe o que ele me falou? Um abraço. Caracas! Criança de 5 anos. E é isso mesmo. Quando a gente está fora de si, o que às vezes não ajuda? Alguém gritando com a gente? Ou alguém que nos ajuda a acalmar? Quando a gente está no estresse, o que nos ajuda? Então, essa foi uma solução da criança. Né? Então, é dar oportunidade semanal para que as crianças falem as suas opiniões. É diferente de chegar o pai e a mãe e falar assim, olha, os problemas que a gente tem aqui em casa é que vocês não estão chegando na hora do café da manhã. Então, a partir de amanhã, eu quero que todos estejam na mesa às 8 horas. Essa é uma forma. A segunda forma é colocar o problema. Essa é a forma ditadora. Agora, a forma cooperativa olha, a mamãe está ficando muito estressada. E o papai também, porque a gente está atrasando para o trabalho. E a gente precisa tomar o café da manhã no mesmo horário todos os dias.
Quais as sugestões que vocês dão para a gente resolver junto esse problema? Olha como é sensacional. E quando as crianças participam do processo da solução, elas tendem a se comprometer melhor. A gente não vai ter obediência, a gente vai ter comprometimento. Que inclusive quando a criança... Olha aqui o que a Deus Romero falou pra gente. Tenho medo de não dar tempo de solucionar meus problemas de relacionamento com meu filho mais velho. E ele crescer e me sentir a pior mãe do mundo. Exatamente isso. É exatamente isso. É a concepção de que a gente tem uma relação com os nossos filhos. E uma relação, de certa forma, de igual para igual, que é uma pessoa com outra pessoa. E é uma relação de igual para igual que vai para a vida inteira. 8 anos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus Romero. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Você pode procurar soluções para esse problema. Conecte com o seu filho, reconheça seus erros e mude a abordagem. Ainda há tempo. Ok? Então, eu indico isso aí para nós, gente. Reuniões semanais de famílias. Como que é uma boa forma de você começar? Sempre comece com alguma atividade. Uma forma de começar e terminar. Ok? No curso, eu dou o passo a passo e o cronograma dessa reunião. Uma aula só sobre a reunião de família. Ok? Hoje eu vou falar de forma resumida, que o nosso tempo está acabando. Você pode começar com um momento de apreciação, onde cada integrante da família fala alguma coisa que achou legal, bacana, que foi positivo do outro. Por exemplo, eu achei legal demais que essa semana eu brinquei com a minha mãe. Eu joguei bola com meu pai. Eu gosto demais porque fulano de tal dividiu o meu lanche comigo. Alguma coisa que é um momento de apreciação. Esse é o início da reunião. Depois vamos solucionar os nossos problemas juntos e pede opiniões das crianças para solucionar os problemas, ok? E por último, encerre com alguma coisa legal. Pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, ou então um almoço, uma janta onde todos participam e fazem juntos. É fantástico. Você vai observar que essas simples ações vai ajudar a mudar o ambiente da sua casa para um ambiente ditatorial, opressor, para um ambiente de responsabilidade, compromisso e cooperação. E por que a gente deve fazer isso toda semana? Porque toda semana a gente deve checar como a nossa relação está. Toda semana a gente deve ver como que estão os corações. Toda semana a gente tem que ter um ambiente onde as opiniões são ouvidas, ok? Com crianças maiores isso ainda é mais sensacional. Outra dica, nossa, tem tanto para falar dessa reunião de família, tanta coisa, que pena que não dá agora. Outra dica reuniões precisam ser curtas e não podem ser chatas, ok? Não é uma reunião de lavar roupa suja, é uma reunião para resolver problemas, ok? Gente, eu espero do fundo do coração ter ajudado vocês. Muito obrigado aqui. Tanta gente participando. Kézia, Carol, Kézia, só gente boa. Marcela, a Flávia, tanta gente boa. Meu Instagram travou aqui, eu não consigo mandar a Deus Romero. Essa live vai ficar disponível 24 horas. Se você gostou, mande para alguém, para um pai, para uma mamãe. Indica. E também eu coloco lá no meu canal do YouTube. Todas as lives ficam lá no canal do YouTube. E depois você pode também assistir ou passar para alguém. Ok? Fica isso aí. Próxima quinta-feira estamos sempre aqui no mesmo horário, às 21 horas e 30 minutos. 1 hora de aula por semana. Gratuito, para a gente aprender junto sobre como lidar melhor com os nossos filhos, ok? E eu não posso deixar de falar que meu curso está chegando aí, daqui 2 semanas eu abro as inscrições. Se você quer mergulhar nesse novo universo, se matricula aí no treinamento Pais do Século XXI, 30 dias intensivos para a gente melhorar a nossa relação com a criança. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima quinta-feira às 9 horas e 30 minutos. Facebook, tchau também, obrigado aí quem esteve juntos.